Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos, bom dia. Nós vamos para a quarta lição, né? E o título é Critérios para Gastar. Tá? Sobre a vida cristã, a vida financeira cristã. Como a gente deve organizar, ter mordomia das coisas que a gente ganha de Deus, né? O pastor vai ler o texto-chave na lição e nós vamos... Aí eu vou fazer a leitura da última lição para os irmãos, né? E os irmãos vão... A gente vai estar meditando depois, né, sobre esse texto. E aí depois os irmãos fazem os comentários aí, né, no grupo que a gente tem, para que a gente possa entender também o que cada um pensa, tá bom? Tá, o texto ele está em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, tá? E o texto diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento, ou seja, dar com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Vamos então à lição. Vamos à lição. Esse texto ele já nos dá uma meditação muito grande sobre a situação, né? Até quando a gente olha em volta da gente, a situação que a gente está vivendo quando a pessoa tem ganância ou dinheiro. De óculos novo, irmãos, tá? Então vamos lá. Critérios para gastar. Novamente, precisamos falar sobre a necessidade da disciplina que estabelece critérios bem definidos sobre o que fazer com cada centavo que possui. Tem melhores condições de viver sem muitas pressas e práticas, né? Primeiro, aprenda a viver com o que tem, né? Primeiro ponto que a gente tem que aprender com o que a gente tem. Segundo, guarde pelo menos 5% do que ganha em uma poupança. É importante que a gente sempre guarde um pouquinho. Terceiro, saiba dizer não ao consumismo. Quarto, defina o que é essencial e necessário. Quinto, evite fazer dívidas, inclusive com cheques pré-datados e cartão de crédito. Cheque hoje em dia, entrar um pouco nessa questão, o cheque hoje em dia quase a gente não usa, né, irmãos? Mas o cartão de crédito é uma coisa que muita gente tem. E eu acho que é uma das coisas que mais pegam a gente pelo pé, né? Você passa o cartão de crédito para pagar o mês seguinte, né? Que ele é rotativo. E aí, aquilo, toda vez que você vai comprar, é no cartão de crédito. E o cartão de crédito é assim, se você pagar só o limite dele, aí ele vai virando uma bola de neve, né? Porque tem aquela opção, ou você paga o limite, né? Ou você paga o total. Hoje em dia, eles estão fazendo aquele bem bolado de você pagar parcelado, né? Você paga parcelado a dívida e você fica com uma dívida maior ainda, porque é muito caro os juros que eles colocam no cartão de crédito. Cuidado com o cartão de crédito, se você eles oferecem, se você tem, não, eu vou gastar. E você tem que ver o quanto que você tem de renda, porque quando chega, tipo, você tem um cartão de crédito, gasta, vou fazer tal coisa. Se você não pode, não gasta, porque depois você vai ter que pagar cartão de crédito, não é de graça, né? Então quando vem a conta, você tem que pagar. Forma uma confusão, né, na realidade, e acaba pegando a gente pelo pé. Se a pessoa não souber usar, vira uma bola de neve mesmo, né? Talvez você diga que não consegue se enquadrar nesses critérios, porém é possível que alguém seja mais pobre do que você e consiga, né? Então, tipo assim, nesses 5 critérios que foi colocado, alguma pessoa pode falar assim, eu não consigo, mas às vezes é uma pessoa que não tem muitas condições, né? Consegue sobreviver com menos até, né, do que a gente,
Então a gente tem que aprender a administrar. Às vezes a gente vê algum comentário aproveitando, a pessoa fala, como é que fulano tem tal coisa, ou ganha menos, ou poucas condições e a gente não tem. Às vezes é o controle financeiro. Você tem um objetivo do que você vai querer conquistar e trabalhar em cima disso. Né? E às vezes a pessoa ganha melhor, mas acaba vivendo numa vida mais... Escolher uma vida mais tranquila, ou comprar algo assim mais... que tinha vontade de comprar, ou ter mais prazer com aquilo, e acaba não conseguindo. Não compensa, né? Precisa ter um propósito. Vamos lá. Então, por que não tentar, né? Por que não tentar fazer, né? Seguir 5 critérios? A Bíblia ensina que quem ama a disciplina ama o conhecimento, né? Em Provérbios 12:1 fala sobre isso. Que nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristezas. Hebreus 12:11. Os frutos virão no futuro e vale a pena a gente começar. Então, tipo assim, tudo que a gente procura fazer, realmente, às vezes as coisas se complicam, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo, né? Então, a gente tem que ter disciplina, né? Da mesma forma que a gente fala para os nossos filhos terem disciplina e procura disciplinar os nossos filhos, nós, adultos, devemos ter disciplina, né? E com o nosso dinheiro, que é uma coisa nossa, que a gente trabalha, derruba o suor da gente para conseguir. Então é importante, não é porque é dinheiro que a gente ganhou que a gente vai lá e vai gastar de qualquer forma, né? A gente tem que ter aquele entendimento de saber o que fazer com ele, né? E é importante que a gente entenda essa palavra que vem aqui, né? Tanto de Provérbios como de Hebreus, que fala, né? Que os frutos virão no futuro, né? Então a gente tem que tentar fazer aquilo, né? E a disciplina é o conhecimento, né? Nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristeza, né? Mas é importante que a gente entenda que isso é importante a gente fazer, a gente aprender, né? A gente mudar essa maneira de pensar ou de poder gastar o nosso dinheiro com qualquer coisa que a gente acha que não vai, né? Coisa supérflua, né? Às vezes a gente compra coisa... Eu tiro por mim, que às vezes eu compro coisa que, né? Não é importante, tá? Mas, assim... Só que faz um bom tempo que eu tô pensando de outra forma, né? Não tipo deixa assim, faltar do outro lado. Não, mas é assim, tipo assim, olha, a primeira coisa que eu tiro é meu dízimo, né? Mas é tipo assim, eu fico pensando assim, tem coisa que não é importante a gente gastar, né? Não é importante. E guardar sempre um dinheirinho para que numa emergência, né? Precisar comprar um remédio, precisar ir no médico, alguma coisa a gente ter, né? Isso é importante, né? É importante a gente pensar nisso daí. A palavra de Deus fala disso, né? Então vamos lá. A conclusão. Serviço de proteção ao crédito tem apresentado um elevado número de pessoas que não têm honra a seus compromissos, né? Lamentavelmente, nesse grupo encontram-se pessoas evangélicas. Isso compromete o nosso testemunho como servos de Cristo. Aprendemos na Bíblia que a boa reputação vale mais grandes riquezas. Por essa razão, podemos concluir essa lição com algumas perguntas. Como nossa igreja pode ajudar os crentes a tratar os desafios da aula? Dessa aula, né? Sou o dono ou mordomo dos recursos de Deus? Reconheço que a doutrina dos dízimos é apenas um critério mínimo do que devo para o ministério da igreja? Devo devolver para o ministério da igreja? Quero estabelecer critérios de disciplina para a vida financeira? Qual a influência do consumismo na minha vida? Né? Então, nós devemos pensar seriamente nessa lição, né? E nessas perguntas que eu deixei aqui. Eu gostaria que os irmãos ouvissem, né? E pudessem comentar, né? Comentar lá no grupo lá, sobre essas perguntas que eu fiz. Se não quiserem comentar todas, pega uma pelo menos e comenta, para a gente poder entender, né? E eu espero que os irmãos tenham entendido a lição e tenham aprendido, e foi útil para mim também, né? Então eu gosto de fazer lição porque eu aprendo bastante, tá? Então, e uma das coisas a verificar assim, é sobre o consumismo, só para dar uma ideia, né? Você vê, o pessoal chega final de ano e fala que quer começar o ano sem dívida.
Mas vira uma festança final de ano. Nós vivemos num capitalismo consumista. Estava comentando com a minha esposa, todo mês tem uma festa, tem um evento, tem alguém da família que faz aniversário, tem o janeiro, daí vem fevereiro, daí vem março, é dia das mães, é dia dos namorados, é festa junina, é dia dos pais, é mês da família, é isso e aquilo, aquilo. Se a gente não tomar cuidado nesse consumismo, você chega nas lojas, vai passar para comprar alguma coisa, outro já está em promoção e às vezes você não precisa, né? Você chega em qualquer canto, tem de tudo para comprar, hoje em dia, principalmente com os hipermercados, supermercado que tem tudo, né? E às vezes, se você não tiver disciplina sobre o que você quer, você acaba gastando. Às vezes, muitas pessoas mais simples aprendem a controlar, e daí você vê muitas pessoas, às vezes, tendo o seu veículo, muitas vezes tendo o seu terreno, até reformando a sua casa, você pensa, como é que pode? Mas, tipo assim, é um objetivo. Esse objetivo é colocado como disciplina e nada faz fugir dessa disciplina, a não ser algum caso de doença, algum caso de saúde. Porque a própria Bíblia, o Senhor falou que nunca viu um justo mendigar um pão, eu sempre repito isso, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então as pessoas sabem que elas precisam se alimentar para a vida, para a saúde, se alimentar bem. E outros gastos têm que ser programados para a vida. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse consumismo que nos consome, porque todo dia estão fabricando as coisas para vender, para consumir. Né? Você chega numa lojinha de R$1,99 e você vê o quanto de coisa que estão produzindo para ser consumido. Então tem que tomar cuidado com isso. E o dinheiro que a gente tem, como a minha esposa leu aqui, é Deus que nos deu. Nós somos mordomos. A saúde que Ele nos dá, o trabalho que Ele nos dá, né? Porque se fosse ao contrário, imagine, né? Como é que seria. Muitas vezes, graças a Deus, Deus cuida da nossa saúde, da nossa vida, nos dá o sustento como cristão. E precisamos entender isso para manter o testemunho. Como foi lido aqui no resumo, o testemunho do cristão tem que estar também na sua vida financeira. Né? Fiquem com Deus. Amém.